Nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos dizem amar a Deus, defender a verdade, proteger a fé, mas fazem isso com muita dureza, muito julgamento e pouca misericórdia. Olhe ao seu redor, olhe para as redes sociais, ouça conversas entre pessoas que se dizem cristãs. O que você percebe? Há uma rigidez, uma frieza que afasta as pessoas, uma religiosidade que condena, mas não cura. Tem pessoas que conhecem muito sobre Moisés, mas conhecem pouco sobre Jesus. Elas sabem citar as leis, as regras, punições e exigências com uma precisão impressionante. Decoraram dezenas de versículos sobre juízo, ira e condenação, mas têm dificuldade de viver a graça, o perdão, a compaixão e o amor que Jesus revelou todos os dias do seu ministério. As pessoas falam mais sobre proibições do que sobre restauração, mais sobre o que não fazer do que sobre como amar. E é exatamente por isso que o tema que eu trouxe hoje é tão necessário. Mais Jesus, menos Moisés. Eu não estou aqui para diminuir Moisés ou descartar a lei, mas eu quero que você entenda que a revelação de Deus é progressiva e que o seu ápice, a sua expressão máxima, sua palavra final não foi dada em tábuas de pedra, mas veio em carne e sangue, na pessoa de Jesus Cristo. Moisés representa a lei, necessária, mas limitada. A Bíblia deixa isso muito claro em João capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Perceba a diferença aqui no verbo. A lei foi dada, a graça e a verdade vieram. Uma foi entregue como mandamento externo, a outra veio como presença viva. Deus deu a lei por meio de Moisés com um propósito muito claro e também essencial: revelar o pecado, estabelecer limites numa sociedade caída, organizar um povo que precisava de estrutura, mostrar a essas pessoas o padrão santo de Deus. A lei foi dada como um espelho. Ela não te limpa, mas ela mostra como você está sujo. A lei não cura, mas revela o diagnóstico. Ela não tem o poder de nos salvar, mas ela aponta para a necessidade de salvação. Pense naquela famosa expressão do Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 21, verso 24, quando Moisés escreveu assim: olho por olho, dente por dente. Para nós, isso soa cruel, mas no contexto histórico, essa lei não era um incentivo à vingança. Era, na verdade, um freio contra a violência descontrolada. Antes dessa lei, se alguém tirasse seu olho, você poderia matar a pessoa inteira e a sua família também. A lei dizia: não ultrapasse esse limite. A punição deve ser proporcional ao dano. Mas perceba que a lei nunca teve poder de transformar o coração. A lei mostra o erro, aponta o pecado e revela a falha. Ela estabelece consequências, mas não produz cura, não restaura, não regenera e não salva. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 3, verso 20. Ele escreveu assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei foi dada por amor, para nos mostrar que nós precisamos de algo mais. Aliás, de alguém mais, e esse alguém é Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes para nós. Escreva nos comentários assim:
Senhor, tem compaixão de mim. Escreva também o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Algumas pessoas pensam que Jesus veio acabar com tudo que Moisés tinha ensinado. Mas Jesus deixa isso muito claro em Mateus 5, verso 17, quando ele diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não veio destruir o que Moisés havia estabelecido. Ele veio levar a lei ao seu propósito final, à sua plena realização. Ele fez o que a lei exigia, mas nunca pôde realizar. Agora, olha só como Jesus eleva o padrão. Lá no Sermão do Monte, ele diz várias vezes: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Enquanto Moisés diz olho por olho, Jesus diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Enquanto a lei diz, amarás o teu próximo, Jesus aprofunda ainda mais dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Enquanto a lei de Moisés diz, não matarás, Jesus diz, quem se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Percebe que, enquanto Moisés regula comportamentos externos, Jesus trata intenções internas. Jesus nos transforma por dentro, irmãos. Ele mexe nas raízes e não só nos frutos. Ele trata o nosso coração e não apenas as nossas mãos. Sabe quais são as diferenças entre Moisés e Jesus? A lei age de fora para dentro. Jesus age de dentro para fora. A lei cria pessoas obedientes por causa do medo da punição. Jesus forma discípulos obedientes também, mas através de um amor genuíno. Por isso, quando nós insistimos apenas em Moisés, quando ficamos presos na mentalidade da lei, na verdade nós estamos produzindo legalismo, pessoas presas a regras, mas sem vida. Estamos produzindo julgamento constante, sempre medindo, pesando e condenando os outros. Frieza espiritual, ou seja, uma religiosidade sem compromisso. E religião sem compaixão, uma correção sem misericórdia. Mas quando nós vivemos Jesus, quando a nossa fé é moldada pela graça, nós produzimos perdão, misericórdia, graça e transformação real, de dentro para fora. Pensa comigo, quantas pessoas têm sido afastadas da igreja não porque rejeitaram Jesus, mas porque foram julgadas por cristãos que querem viver como Moisés. Quantas pessoas, quebradas e feridas, olharam para nós esperando encontrar Jesus, mas encontraram apenas pedras nas nossas mãos. Quando eu digo mais Jesus, eu estou falando de mais graça, mais compaixão, mais amor, mais tolerância, não menos verdade. Agora, é importante deixar algo muito claro, porque algumas pessoas podem pensar assim, então tudo é permitido? Não existe mais pecado? Qualquer coisa vale? Não, eu não estou dizendo isso. Presta atenção. Graça não é permissividade. Jesus não relativizou o pecado. Ele não disse que o erro deixou de ser erro. Jesus perdoou o pecador e confrontou o erro dele com amor. Ele estendeu a sua misericórdia e chamou as pessoas ao arrependimento. Lembra do encontro de Jesus com a mulher adúltera, lá no Evangelho de João, no capítulo 8? Os religiosos a arrastaram para o meio da multidão. Ela estava ali envergonhada, exposta, condenada. Eles queriam apedrejá-la e a lei de Moisés permitia isso. Mas Jesus se abaixou e começou a escrever no chão. Depois ele disse assim, se alguém dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Um a um, todos foram embora.
E Jesus, o único sem pecado, o único que tinha direito de condená-la, disse: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Isso está em João 8, do verso 10 ao 11. Você viu o equilíbrio? Jesus não disse, tudo bem, continue assim. Mas ele também não disse, você é uma vergonha para a sociedade, você merece morrer. Ele disse com equilíbrio, eu não te condeno. Vá, ou seja, siga a sua vida e não peque mais. Eu oro a Deus de coração, irmãos, para que essa mensagem produza em nós um sentimento de amor pelos perdidos. Que eu e você tenhamos menos pedras nas mãos e mais lágrimas nos olhos, menos condenação pública e mais arrependimento verdadeiro, menos dureza religiosa e mais amor restaurador. Quando nós insistimos em colocar Moisés acima de Jesus, quando nós priorizamos a lei sem a graça, nós excluímos pessoas que Jesus acolheria. Nós ferimos a consciência de alguém que Jesus certamente curaria e afastamos aqueles que estão quebrados, pessoas que Jesus poderia restaurar. Mas quando nós colocamos Jesus no centro da nossa fé, as pessoas são curadas, não apenas corrigidas, famílias são restauradas, corações são transformados e não apenas controlados. Jesus é a expressão exata do Pai. Hebreus capítulo 1, verso 3, nos dá uma das descrições mais tremendas sobre Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Presta atenção nessas palavras, a expressão exata do seu ser. Moisés foi um servo fiel. Os profetas foram porta-vozes de Deus. Mas Jesus é diferente. Ele não é apenas um mensageiro de Deus. Ele é a mensagem. Ele não apenas fala sobre Deus. Ele é Deus manifesto em carne. A lei de Moisés revelou a vontade de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. Quando você olha para Jesus, você está vendo exatamente como Deus é. Um Deus perdoador, um Deus que acolhe os rejeitados, que chora com aqueles que estão sofrendo. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, verso 9, quem me vê, vê o Pai. Você quer saber como Deus reage ao pecador arrependido? Olhe para Jesus com a mulher adúltera. Quer saber como Deus trata aqueles que estão quebrantados? Olhe para Jesus com a mulher samaritana. Você quer saber como Deus se sente em relação aos religiosos hipócritas? Olhe para Jesus confrontando os fariseus. Jesus não é uma versão menor de Deus. Ele não é um intermediário que suaviza a mensagem. Ele é a expressão exata, perfeita, completa de quem Deus é. E se Jesus é a expressão exata de Deus, então a graça não é um plano B. A misericórdia não é uma exceção à regra. O amor não é um desvio do caráter divino. Isso é quem Deus é na sua essência mais profunda. A lei mostrou os padrões de Deus, mas Jesus revelou o coração de Deus. A revelação final de Deus não é uma lei escrita na pedra, é uma pessoa que andou entre nós, cheia de graça e verdade. Diante dessa palavra, eu quero desafiar você a substituir o julgamento pela compaixão. Quando você vir uma pessoa caída, em pecado, sua primeira reação deve ser a mesma de Jesus: compaixão. Eu não estou dizendo que você deva aprovar o erro, mas tenha compaixão por essa vida. Lembre-se que você também é pecador. Outra coisa, perdoe antes de cobrar. A lei cobra primeiro, mas Jesus perdoa primeiro.
Estenda a graça, mesmo quando a pessoa não merece. Perdoe, mesmo quando isso doer em você. Trate as pessoas pelo que elas podem se tornar e não pelo que elas são agora. É interessante, irmãos, que Jesus olhou para Pedro e viu o quê? Uma rocha, mesmo quando ele era uma pessoa instável. Lembra disso? Jesus olhou para a mulher samaritana e viu uma adoradora, mesmo quando ela estava em pecado. Olhe para as pessoas com os olhos de Jesus. A quem você tem ouvido? Nós estamos chegando no final dessa mensagem. E a pergunta que fica não é se você conhece Moisés. Eu sei que muitas pessoas conhecem a lei. É claro que você conhece a Bíblia. Mas a pergunta é, você tem vivido como Jesus ensinou? Quando alguém erra com você, você responde com a lei de Moisés ou com a graça de Jesus? Pensa nisso. Quando você vê alguém caído, você pega pedras ou você estende a mão? Quando você discorda de alguém, você condena essa pessoa ou você a ama? Sabe, o mundo já tem muitos juízes e muitos acusadores. Nós precisamos de pessoas que reflitam Jesus. Que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. Que nós sejamos pessoas cheias de graça, de verdade e de amor. Que a nossa vida seja um sermão vivo do Evangelho. Que a nossa existência aponte não para a lei, para Moisés, mas que ela aponte para Jesus. Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E essa é a graça que nos salvou, a verdade que nos libertou e o amor que nos transformou em novas criaturas. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos apresentamos agora diante do Senhor com o coração grato e com humildade, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina, nos corrige, ela nos guia e nos transforma. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que nós agimos com dureza, quando deveríamos ter agido com graça. Perdoa-nos por todas as vezes em que julgamos quando deveríamos ter amado, por termos empunhado pedras quando deveríamos ter estendido as mãos. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nós conhecemos, nós nos aprofundamos mais na lei de Moisés do que na graça de Jesus. Nós somos rápidos em apontar erros, mas temos dificuldade de oferecer restauração. Nós sabemos condenar, mas lutamos para perdoar como Jesus perdoou. Transforma o nosso coração. Não queremos ser apenas religiosos, queremos ser parecidos com Cristo. Não queremos só conhecer a Bíblia, queremos viver como Jesus viveu. Não apenas estar certos, mas amar como Ele nos amou. Espírito Santo, nos ensina a viver a graça, sem perder a verdade, a amar o pecador sem aprovar o pecado. Nos ensina a estender misericórdia sem relativizar a santidade. Assim como Jesus fez com a mulher adúltera, que possamos dizer às pessoas: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ó Deus, coloca em nosso coração mais compaixão pelos perdidos e mais paciência com os que estão fracos na fé. Tira de nós toda a frieza espiritual, todo o legalismo vazio, toda a religiosidade sem amor. Enche-nos, ó Pai, com o mesmo Espírito que encheu Jesus. Enche-nos com a Tua graça, Tua verdade, com misericórdia e compaixão. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor. Que as nossas atitudes revelem não a dureza da lei, mas a ternura de Cristo. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje. Cura os corações que estão feridos. Restaura as vidas que
estão sendo reconstruídas. Liberta os que estão presos na culpa e na condenação. Que todos possam experimentar a verdadeira liberdade que só Jesus pode oferecer. Nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu oro para que essa palavra não seja apenas mais uma que você ouviu, mas que ela produza algo real dentro de você, sabe? Que ela faça a diferença na sua maneira de pensar, de falar, de reagir e de se relacionar com as pessoas. Que a partir de hoje você escolha conscientemente viver com mais graça e mais compaixão, permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração, dia após dia. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens bíblicas todos os dias. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas coisas Deus já te chamou para fazer, mas você não fez porque ficou olhando para as circunstâncias? Quantas vezes você deixou de obedecer ao Senhor porque o momento não parecia perfeito? Quantas portas você não atravessou porque ficou ali esperando o vento parar de soprar contra você? Hoje eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar completamente a sua vida. Você confia em Deus ou você confia apenas nas circunstâncias, nos seus recursos? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse aqui é o Minuto com Deus de hoje. Antes da gente começar com a palavra, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, o seu joinha e se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações. Quando você faz isso, você nos ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Deixou o seu like? Muito obrigado. Isso fortalece muito o nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero começar com uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem fica observando o vento nunca semeará, e quem fica olhando as nuvens nunca ceifará. Essa é uma das frases mais poderosas que Salomão escreveu. E sabe por quê? Porque ela revela por que tanta gente fica parada, esperando, adiando, sem nunca fazer aquilo que Deus mandou fazer. Quem fica observando o vento nunca semeia. Quem fica olhando para as nuvens nunca colhe. Deixa eu te explicar o que isso significa. Nos tempos bíblicos, o agricultor precisava semear. Mas ele sabia que, se o vento estivesse soprando forte na direção errada, as sementes voltariam no rosto dele. Então, antes de semear, ele olhava o vento. Ele esperava o momento certo. E na hora da colheita também, ele olhava para as nuvens, porque se chovesse, a colheita seria molhada e acabaria estragando. Então, ele esperava, observava e analisava. Parece até que é sabedoria, não é verdade? Parece prudência. Mas Salomão diz que quem faz isso nunca semeia e nunca colhe. E por quê? Porque sempre vai haver vento, sempre vai ter nuvem no céu e trazendo para a nossa realidade, sempre haverá uma razão para você não fazer. E hoje eu quero te dizer uma coisa. Talvez
você esteja sendo esse agricultor. Você tem passado a vida inteira observando, analisando as circunstâncias, esperando o momento perfeito. Mas enquanto você espera, a vida está passando. As oportunidades estão passando. O tempo de Deus passa. E aí você fica dizendo, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Quando eu estiver mais preparado, eu vou começar. Quando as coisas melhorarem, eu vou obedecer a Deus. Mas a verdade, irmãos, é que você pode estar consultando o vento em vez de consultar a Deus. Você está olhando demais para as circunstâncias em vez de olhar para as promessas. E sabe o que acontece? O inimigo nem precisa te atacar de verdade. Ele só precisa sugerir que algo ruim pode acontecer. Ele só precisa colocar na sua mente um e se? E se não der certo? E se as pessoas não gostarem? E se eu falhar? E se eu perder dinheiro? E se eu me machucar de novo? E você, que já sobreviveu a tantas tempestades, que já passou por coisas difíceis, agora vive com medo de uma tempestade que nem chegou ainda. Você vive com medo de um vento que nem está soprando. Porque o problema não é a tempestade lá fora. O problema, muitas vezes, é a tempestade que continua dentro de você, mesmo depois que a tempestade real já passou. Talvez você já tenha sido ferido e aí agora você tem medo de se relacionar. Talvez você foi traído um dia, então agora você não confia em mais ninguém. Você já falhou uma vez e agora por isso você não tenta mais nada. E é interessante que o inimigo pode ter se tornado o seu meteorologista. Ele é quem está dizendo como vai ser o seu futuro. É ele quem está te mostrando as previsões. E você acredita na voz dele em vez de acreditar na voz de Deus. Mas chega disso. Não permita mais isso. Tire o diabo desse lugar. Pare de consultar o inimigo a respeito do seu futuro. Pare de deixar que o medo te diga o que vai acontecer. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39 o seguinte: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Nem o vento, nem a tempestade, nem as circunstâncias. Nada. Então por que você continua vivendo como se as circunstâncias fossem mais fortes do que o seu Deus? E eu sei que tem pessoas aqui ouvindo essa mensagem que estão adiando coisas importantes na sua vida. Você já sabe o que Deus te chamou para fazer, mas você continua esperando o momento certo. Você está esperando ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais preparo, mais segurança. Mas a verdade é que você nunca vai se sentir completamente pronto. Nunca terá todas as condições perfeitas. Sempre vai ter um vento ou uma nuvem. E se você esperar até que tudo esteja assim, perfeito, você nunca vai semear. E se você não semear, o que acontece? Você nunca vai colher. Sabe o que eu aprendi ao longo dos anos, caminhando com Deus? Eu aprendi que Deus gosta de fazer milagres em momentos ruins. Deus gosta de abençoar quando não é a hora certa. Deus gosta de agir quando as circunstâncias estão contra você.
Mas por quê? Porque assim fica claro que foi Deus que fez. Porque assim ninguém pode dizer que foi a sorte, que foi coincidência ou que foi o seu esforço. Pensa comigo. Jesus alimentou 5.000 pessoas quando? No momento certo? Não. Os discípulos disseram assim: Senhor, já é tarde, é um lugar deserto, manda esse povo embora. Aquele era o pior momento possível, mas foi exatamente nesse momento que Jesus fez o milagre. Jesus ressuscitou Lázaro quando? 4 dias depois da morte dele. Quando o corpo de Lázaro já estava em decomposição. Quando Marta viu Jesus, ela disse assim: Senhor, já cheira mal. Era tarde demais. Mas foi exatamente nesse momento que Jesus mostrou a todos que estavam ali que Ele é a ressurreição e a vida. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas. Deus não precisa de vento a favor ou de um céu limpo. Deus faz milagres no deserto. Ele abre caminhos no meio do mar. Ele faz chover em terra seca. Então, para de esperar as circunstâncias mudarem. Chega de esperar o vento parar. Comece a obedecer a Deus agora, nas circunstâncias que você tem, com os recursos que você tem, no tempo que você tem. Porque a questão não é se você confia que Deus pode fazer. A questão é se você confia no tempo de Deus. Você confia que Deus sabe o que está fazendo quando Ele te manda fazer algo que parece impossível? Ou quando Ele te manda semear no vento e colher na chuva? Porque tem pessoas que confiam em Deus para a eternidade, para a salvação, para as coisas espirituais, mas não confiam em Deus para essa semana. Tem gente que confia que Deus vai levá-la para o céu um dia, mas não confia que Deus vai sustentá-la hoje. Olha que incoerência. Tem pessoas que confiam em Deus para tudo, menos em relação ao tempo. Deus, eu confio que tu vais fazer, mas por que o Senhor não faz agora? Por que essa demora, Senhor? Por que o Senhor me deixa aqui esperando? E Deus diz: porque eu quero que você aprenda a confiar em mim. Não só com o milagre, mas com o tempo do milagre. Não só com a resposta, mas com a demora da resposta. E sabe, irmãos, tem uma coisa que eu faço todos os dias, que me ajuda muito nisso. Eu anoto aquilo que Deus fala comigo. Eu escrevo. Eu escrevo as promessas que Deus me dá. Eu registro os momentos em que Deus me direciona. Sabe por que eu faço isso? Porque quando o vento começa a soprar, quando as circunstâncias ficam difíceis, aí eu volto lá e leio aquilo que Deus me falou. E eu lembro, não foi ideia minha, foi Deus quem me mandou fazer isso. Foi Deus quem me prometeu isso. Amém? Escreva aqui o seu pedido de oração nos comentários. Escreva aqui pela fé, pois nós vamos orar por cada pedido que for escrito aqui. Deus também colocou isso no meu coração, sabe? Pare de observar o vento. Observar o vento pode ser compreendido como viver consultando os seus sentimentos. Ah, eu só vou fazer se eu estiver com vontade. Mas o humor, quando você assume um compromisso, nunca é o mesmo quando chega a hora de cumprir esse compromisso. Você promete muitas vezes na alegria, mas esquece na tristeza. Se você só fizer quando estiver com vontade, você nunca vai fazer. Sempre vai ter um sentimento contrário. Então, aprenda a andar contra o vento e aprenda a obedecer a Deus, mesmo sem vontade. Deus está te chamando para fazer algo agora. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem, mas agora.
Talvez seja perdoar alguém, talvez seja começar aquele projeto que você vem adiando, pode ser dar aquele passo de fé, obedecer a Deus naquela área que você tem adiado e você tem olhado para o vento, para as circunstâncias e para os seus sentimentos. Mas hoje Deus está te dizendo, pare de observar o vento. Comece a semear, porque se você não semear, você nunca vai colher. Escreva aqui nos comentários assim, olha, eu vou obedecer a Deus. Declare isso com fé. Eu vou obedecer a Deus. Porque quando você declara, você está exercendo a sua fé. E Deus honra a nossa fé. Eu vou orar por você nesse momento. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós e até por aquilo que o Senhor ainda está preparando, mesmo quando nós não entendemos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa quando deixamos que o medo decida em nosso lugar. Quando permitimos que o vento das circunstâncias sopre mais forte do que a Tua voz. Quantas vezes o Senhor nos mandou agir e a gente parou para observar o vento? Quantas vezes o Senhor nos chamou para semear e a gente esperou as nuvens irem embora? Mas hoje nós queremos mudar isso. Hoje, Pai, nós queremos aprender a consultar o Senhor antes de qualquer coisa. Oh, meu Deus, nos ensina a confiar no Teu tempo. Mesmo quando as portas ainda não se abriram, mesmo quando o vento está soprando forte contra nós, mesmo quando parece ser tarde demais, porque o Senhor é o Deus que faz milagres no deserto, o Deus que age quando ninguém acredita mais, o Deus que transforma aquilo que parecia impossível em uma realidade visível e palpável. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Talvez ela esteja cansada, paralisada, esperando a vida melhorar para só então começar a obedecer. Mas o Senhor está dizendo hoje, haja mesmo com vento, plante mesmo com nuvens, obedeça mesmo sem compreender. Por isso, meu Pai, eu peço, dê a ela coragem, dê a ela força para se levantar, para fazer o que precisa ser feito, para confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Eu oro também, meu Deus, por todas as pessoas que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que o Senhor traga provisão, sabedoria, que o Senhor conceda oportunidades. Por aqueles que estão doentes, ou que estão orando por alguém que está lutando contra uma enfermidade, que o Teu poder traga cura e traga paz. Por quem está orando por um filho, uma filha, um parente afastado, que o Teu Espírito Santo alcance esse coração e traga de volta aquilo que se perdeu. Ó Deus, eu oro também por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada história, cada lágrima derramada. Que o Senhor visite esse lar. Que o Senhor visite cada família, cada pessoa que escreveu aqui com fé. E que se cumpra a Tua vontade na vida dela. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai amado e querido, nós decidimos hoje parar de olhar para o vento. Decidimos parar de consultar o nosso medo, os nossos sentimentos ou as circunstâncias. E começamos a consultar, a considerar o Senhor, que tem o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e declaramos pela fé que vamos Te obedecer. Ainda que o vento sopre contra, nós vamos confiar no Senhor, mesmo sem entender o caminho. Em nome de Jesus, amém.
O mesmo Deus que alimentou 5.000 pessoas no pior momento é o Deus que vai te sustentar hoje. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias depois é o Deus que também pode ressuscitar os seus sonhos, os sonhos que pareciam mortos. Então, pare de observar o vento, comece a semear, porque a colheita está chegando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Em Salmos 42, versículo 11, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu posso orar por você hoje? Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está no Minuto com Deus. O Senhor tem algo preparado para a sua vida e você vai sair daqui desse vídeo diferente de como você entrou. Creia nisso e vamos fazer essa oração juntos aqui, agora. Amém? Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida, pelo pão nosso, pelo café da manhã, por mais simples que tenha sido. Te agradeço por ter um teto sobre a minha cabeça e te louvo pela minha vida, Senhor, pela vida da minha família. Pai, às vezes o meu coração fica apertado e uma tristeza profunda parece me invadir, mas eu confio que o Senhor está trabalhando ao meu favor e está cuidando de tudo, mesmo quando eu não consigo ver. Eu confio em Ti e por isso eu te peço, tira essa tristeza profunda de mim, Senhor. Me ajude a superar isso. Me ajude a seguir meus dias de cabeça erguida, com a mente em paz, com um sorriso no rosto. Há quanto tempo eu não sorrio, Pai? Há quanto tempo eu não me sinto em paz dentro da minha própria cabeça? Eu te peço, ó Deus, diminui a ansiedade, diminui a angústia e diminui essa sensação de que tem algo errado. Que toda seta do inimigo bata em retirada e que toda ansiedade se prostre diante de Ti. Pois o Senhor é o príncipe da paz. Inunda o meu coração e a minha mente com a Tua presença, para que eu nunca me esqueça de que mesmo quando eu estou triste, mesmo quando tudo não vai bem, o Senhor permanece ao meu lado e permanecerá para todo sempre. Por isso, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, diga amém. Agora, eu quero ler com você o que está escrito aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículos 39 e 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Você sabia que às vezes o vento que se levanta na sua vida não é sinal de que Deus te abandonou, e sim o contrário. É sinal de que algo importante está prestes a acontecer. Porque ninguém ataca o que não tem valor. O inimigo só se levanta contra o que carrega propósito. E você tem um propósito. E eu te pergunto,
Você quer abençoar a vida de alguém agora? Então, é muito simples o que eu vou pedir aqui. Deixa o seu like no vídeo, o seu joinha, porque quando você faz isso, essa mensagem aparece para mais 10 pessoas que estão precisando dessa palavra hoje. Ou seja, com um clique, você pode abençoar até 10 pessoas. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal. Se você busca palavras e orações diárias que vão te aproximar de Deus, e também ative as notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Pensa nisso. Jesus estava atravessando o mar da Galileia para libertar um homem possuído. E antes de chegar, uma tempestade enorme se formou. Não foi coincidência. Aquela tempestade não queria impedir Jesus de chegar, mas sim impedir que aquele homem fosse transformado. Assim como acontece com você. Desde antes de nascer, forças tentam te afastar da presença de Deus, forças malignas. Tentam fazer você desistir da fé, da esperança, dos seus sonhos. E sabe o que isso revela? Que você é importante, que há algo valioso em você. Porque o tamanho da luta revela o tamanho do propósito. O inimigo não gasta energia com quem não ameaça o seu plano. Se existem ventos fortes na sua vida, é porque existe algo grandioso do outro lado. Muita gente pensa que o vento, a turbulência, que a tempestade são sinais da ausência de Deus. Mas na verdade é o contrário. O vento é sinal de que ele está a caminho. Quando a graça de Deus está se aproximando, as forças contrárias se agitam. Quando Jesus está prestes a te alcançar, é comum que as coisas fiquem turbulentas, mas ele continua vindo na sua direção. E quando Jesus chega, irmãos, até o caos se curva. Nenhum demônio é capaz de resistir à presença dele. Nenhum problema consegue se manter firme diante da voz que rugiu contra a morte. Nenhuma corrente é forte o bastante para prender alguém que Deus já decidiu libertar. A graça faz o que nenhuma força humana é capaz de fazer. No final, o texto mostra que os demônios pediram para entrar nos porcos. E quando os porcos se lançaram ao mar, o povo daquela cidade ficou mais preocupado com a perda dos animais do que com aquele homem que havia sido liberto. Isso mostra que o inimigo sabe exatamente onde atacar. Nas coisas que nós mais valorizamos. Ele sabe o que dói em você, o que te ofende, o que te desanima, o que te faz querer desistir. Mas tem uma boa notícia. Se o inimigo está atacando, é porque tem algo precioso aí dentro. Ele só investe contra o que é valioso. Então, se as lutas têm sido fortes, é porque tem algo grandioso em jogo. Você não sobreviveu à tempestade por acaso. Você sobreviveu porque há um propósito maior te esperando. Sabe, irmãos, eu mesmo já pensei em desistir, muitas vezes. Eu já pensei em parar de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque são muitas provações, são muitas dificuldades. Só que é interessante, todas as vezes que eu penso em desistir, que eu sinto que eu estou prestes a desistir, o Senhor vem e renova a minha força. Ele vem e renova a minha esperança. Ele muda totalmente a minha perspectiva. E ele sempre me mostra que não é em vão. Eu recebo às vezes alguma mensagem de um irmão ou irmã dizendo que aquela oração que foi feita em tal dia confirmou algumas coisas no coração dele. E a partir daquele dia ele começou a orar por alguém que estava doente, ou pelo casamento que estava prestes a terminar.
e essa pessoa vai e me diz que depois daquela oração que eu fiz, depois daquela palavra que foi feita num determinado dia, as coisas voltaram ao eixo, as coisas voltaram a ficar bem. Deus manifestou a sua presença, o seu amor e o seu poder na vida daquela pessoa. Aleluia! E isso faz com que eu recarregue as minhas forças. Não porque eu penso que a minha voz é que falou mais alto, que foi a minha pregação que foi potente o bastante para mudar a vida de alguém. Eu reconheço que o Senhor está usando a minha vida. E glória a Deus por isso. Ele está falando com alguém através de mim. Entende? Não sou eu tenho plena consciência disso. Não é minha força, não são as minhas palavras. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É a vida de Deus gerando vida através de mim. E é por isso que eu não desisto. Porque eu sei que o Senhor quer fazer grandes coisas através da minha vida. E eu sei que o Senhor fará coisas independentemente da minha vida. Pois o que a gente não entende, sabe, é que quando nós deixamos de viver o propósito de Deus para a nossa vida, esse propósito vai se cumprir de alguma forma, mesmo que a gente não participe dele. Porque os planos de Deus são maiores. E os planos de Deus se cumprem, independentemente de nós. Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. O que Deus está te dizendo hoje é que Ele quer que você faça parte dos planos dEle. Deus quer que você faça parte da obra dEle. E eu não estou dizendo aqui para você abrir uma igreja ou para pedir demissão do seu trabalho, começar a pregar para as pessoas no meio da rua, ou para você começar um ministério do zero. Não é isso. Eu estou te dizendo que Deus vai te usar exatamente onde você está, com o que você tem em mãos, com aquilo que você já sabe. Sabe, irmãos, Deus é assim, olha, Ele pega aquilo que a gente considera pouco e multiplica, transformando em infinitas possibilidades. É isso que o Senhor quer fazer com você. Então, pare de olhar para as tempestades, porque elas vão vir. E às vezes elas vêm de onde você nem imagina. Deus colocou no meu coração de fazer essa oração, né? Por quem está triste. No começo desse vídeo, porque eu vejo aqui nas mensagens, eu sei que tem muitas pessoas que me escutam aqui que já amanhecem com um sentimento de tristeza no coração, um desânimo, e essas pessoas não sabem de onde isso está vindo. E talvez você até saiba o que tem te causado a sua tristeza, o que tem provocado a sua dor. Só que você olha para esses problemas e você enxerga todos eles muito grandes, muito acumulados. São tantos problemas, são tantos anos, e você olha para isso e pensa assim, não tem como eu sair dessa situação. Assim como os discípulos olharam para a tempestade e pensaram, nós estamos perdidos. O que nós vamos fazer agora? O inimigo quer fazer você esquecer que Jesus está no seu barco. O inimigo quer fazer você focar na tempestade e esquecer o que você foi chamado para fazer. Assim como aquela tempestade tentou desviar o foco de Jesus, que era livrar aquele homem endemoniado dos espíritos imundos, as tempestades da vida também têm tentado fazer você se distrair, se afastar do seu propósito. Mas é hora de você dizer basta. É hora de dizer chega. Porque você sabe que o propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir. Mesmo em meio às suas lágrimas, mesmo em meio às noites mal dormidas, mesmo no meio do sofrimento. Porque o propósito de Deus para a sua vida é maior do que a sua dor. Aleluia! O propósito dele é maior do que o seu gigante.
Nada é impossível para Deus. Creia nisso com todo o seu coração. Tome posse dessa palavra. Nada é impossível para Deus. O Senhor está te convidando a confiar plenamente nele hoje, a parar de olhar para a tempestade e a olhar unicamente para aquele que tem todo o poder de acalmar o vento e o mar. Amém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar pela sua vida agora. Eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Se você deseja apoiar esse ministério, Minuto com Deus é um projeto independente. Nós não estamos vinculados a nenhuma igreja, a nenhuma denominação, não recebemos ajuda do governo. Se você quiser nos ajudar, seja membro do canal. Quando você se torna membro, você tem acesso antecipado às mensagens que eu posto aqui. Ou você pode também nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Olha só, se nesse momento da oração o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém, escreva o nome dessa pessoa aqui, coloque o nome dele, o nome dela aqui nos comentários. Quando você faz isso, o nome dessa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir a essa mensagem, que vão ouvir essa palavra. Se existe alguma situação, alguma tempestade, algum vento contrário na sua vida, coloque ele aqui também nos comentários e vamos orar juntos. Vamos interceder uns pelos outros. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos. Ó Deus, esse ar que nos permite estar aqui hoje, nós sabemos que o Senhor é quem concede a vida a nós todos os dias. Cremos que as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. E é por isso que nós temos a oportunidade de recomeçar diante de ti. Pai amado e querido, nos perdoa porque temos dado mais credibilidade às tempestades do que a ti. Temos acreditado muito mais na força do vento que balança o nosso barco do que no Deus que controla a nossa vida, que controla os céus e a terra e que tudo pode. Temos dado mais ouvidos à voz da dúvida e do medo que o inimigo insiste em sussurrar em nossa mente do que a voz eterna do Senhor, que nos chama pelo nome desde antes de nascermos. Hoje, nós queremos que o nosso coração e os nossos ouvidos se convertam a Ti. Queremos que a nossa mente desviada se converta. Ó Deus, que todo caminho torto em nós seja endireitado e que nós possamos a caminhar contigo. Que tudo volte para Jesus, porque é por Ti, ó Deus, que nós estamos aqui. É para Ti que nós estamos aqui. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados. Os pecados que nós cometemos com a língua, com a mente, com as nossas atitudes. Nos purifica totalmente. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que está me escutando agora. Essa pessoa que entrou nessa mensagem com o coração aflito, sem saber como desviar o olhar da tempestade. Porque a tempestade dela é tão grande, o vento é tão forte, que ela não consegue desviar o seu olhar desse problema. Não consegue desviar o olhar do seu gigante. Mas, Senhor, nada é mais forte do que a Tua presença. Nada é mais doce e arrebatador do que o Teu olhar. Nada é mais poderoso do que a Tua mão. Então, ó Deus, nesse momento, nós nos entregamos a Ti. Colocamos os nossos olhos fixos no Senhor. Mesmo que a tempestade aumente, mesmo que o vento sopre mais forte,
e em direções contrárias, nós continuaremos olhando para Ti, porque cremos que nada é impossível para o Senhor. Nós não vivemos pelo que é físico, pelas circunstâncias, mas vivemos pela fé. Vivemos crendo em Ti. Pai, coloca em nós essa certeza que os olhos não podem ver. Coloca essa paz que o mundo não entende e essa tranquilidade que só os filhos que confiam em Ti plenamente conseguem sentir. Mostra para esse irmão e para essa irmã que essa tempestade só está acontecendo porque algo grandioso vai acontecer na vida dela. Mostra a ela que o vento só aumentou porque o Senhor está prestes a fazer uma mudança radical na vida dela. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está prestes a cumprir um propósito através da vida dessa pessoa. Revela isso a ela, meu Deus. Revela os teus propósitos, para que mesmo naqueles dias mais difíceis, mais complicados, mesmo no dia do choro, mesmo no dia da luta e até mesmo no dia do luto, os olhos desse irmão e dessa irmã permaneçam fixos, não nas tempestades, mas naquele que criou o vento e tem poder para fazê-lo parar. Nós depositamos a nossa confiança e a nossa esperança em Ti, hoje e para sempre, Senhor. Eu apresento diante do Senhor nesse momento cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. Oh, meu Deus, vá até esse hospital, Pai. Vá nesse leito e promove a cura. Faça algo que vá contra todos os diagnósticos humanos, porque o Senhor é o médico dos médicos e não há nada que seja impossível para Ti. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua cura e a Tua restauração. Que a vida dessa pessoa seja restaurada fisicamente, mas o mais importante de tudo, espiritualmente. Porque a vida é passageira, Pai. Não tem como vivermos para sempre aqui nessa terra, mas a eternidade espera por aqueles que confiam em Ti e que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oh, meu Deus, promove a cura e a restauração física. Mas onde não houver cura física, que haja restauração espiritual, que haja salvação. E que o Senhor receba essa pessoa de braços abertos na eternidade. Visita também esses familiares que estão sofrendo. Quando alguém que a gente ama se vai, o que sobra é a saudade. O que fica é a dor do luto. Por isso, consola esse coração, meu Deus. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Traz descanso, traz calma e traz a certeza de que estaremos juntos novamente um dia na eternidade. Pai, eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise. Restaura essa família, restaura o diálogo, o respeito, a transparência, que haja perdão, reconciliação, mas que também haja transformação de caráter. Que esse irmão e essa irmã entendam que o relacionamento precisa de fidelidade, precisa de transparência e honestidade. Ó Deus, eu também oro pelos filhos e filhas que estão afastados da Tua presença. Toca nesses corações rebeldes, nessas mentes cansadas, nesses jovens que se distanciaram da fé. Traz de volta, meu Pai. Mostra a eles que ainda há tempo, que ainda há perdão. Eu oro por essa pessoa que está presa em vícios. Vício das drogas, do álcool, da pornografia, dos jogos, das palavras negativas, da autossabotagem. Liberta essas pessoas. Eu oro por aqueles que estão desempregados. Senhor, Tu és poderoso. Abre as portas de emprego. Multiplica os recursos dessa família. Dê provisão a essa casa. Que ninguém aqui passe necessidade, porque o Senhor é o Deus da provisão.
Eu oro, Pai, por aqueles que estão em depressão, por quem sente que perdeu o sentido da vida. Enche esse coração de luz, renova a esperança e mostra que o Senhor ainda tem planos perfeitos para essa vida. E agora, Senhor, nós te pedimos que os nossos olhos sempre voltem para Ti. Que a gente não se perca e não se sinta desamparado diante das tempestades, porque o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor vai acalmar essa tempestade e fazer esse vento soprar mais devagar. E mesmo que a tempestade não pare, mesmo que o vento continue soprando, nós te louvaremos, nós bendiremos o teu nome. E não desistiremos, mas continuaremos caminhando, porque o Senhor ainda tem um propósito para as nossas vidas e ele vai se cumprir, mesmo em meio às lágrimas e ao choro. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se o mar está agitado, se a tempestade aumentou e se o vento está soprando mais forte, é porque Deus está prestes a fazer algo grandioso na sua vida. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto com Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente tem dúvida. Como fazer uma oração forte? Como eu posso receber uma oração forte? Mas eu quero que você entenda uma verdade que pode mudar a sua vida. A oração só se torna forte quando ela é feita no nome de Jesus. Tem pessoas que vivem correndo atrás de palavras bonitas, acreditando que precisam repetir frases decoradas ou buscar a oração de alguém que é considerado mais espiritual. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não precisa de nada disso. Você pode orar do jeito que você é, com as palavras que você sabe, na sua simplicidade. E quando você coloca o nome de Jesus diante do Pai, o céu se move a seu favor. É isso que vai abrir portas para uma vida vitoriosa. Não porque você tenha méritos, mas porque Jesus já pagou o preço e Ele nos deu acesso direto ao Pai. E quando você descobre isso, você para de somente pedir pelas bênçãos de Deus e começa a viver como filho, como filha amados. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque essa palavra não é só uma mensagem a mais, é um convite para você viver uma nova realidade de fé. Escreva aqui nos comentários o seguinte: eu creio no nome de Jesus. Escreva isso pela fé. E não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim mais pessoas vão ser alcançadas e a palavra do Senhor continua se espalhando aqui pela internet. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 13, ele falou assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Isso significa que a oração forte não está nas palavras, mas no nome que você invoca. Oração forte não é gritar, não é repetir fórmulas, frases de efeito, não é depender de um título religioso. Oração forte é aquela que chega diante de Deus em nome de Jesus. E quando você entende isso, você descobre que não precisa viver de joelhos diante de homens, mas sim diante de Deus.
Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pela sua casa, pelos seus filhos ou pelo seu casamento do que você mesmo. É no secreto que o céu se abre. Mas talvez você me pergunte, pastor, e como eu posso viver essa vida vitoriosa de que o Senhor fala? A resposta está na palavra que Deus deu a Josué. Depois da morte de Moisés, Josué se sentiu pequeno, inseguro, sobrecarregado pela responsabilidade de conduzir o povo rumo à terra prometida. E foi nesse momento que o Senhor disse para ele o que está escrito em Josué capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Diz assim o texto: Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo. Não se desvie da lei. Medite nela de dia e de noite. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você, em qualquer lugar para onde você for. Aleluia! Olha só a riqueza dessa promessa, irmãos. Primeiro, Deus garante a sua presença. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Você pode perder amigos, você pode perder apoio, mas Deus nunca vai sair do seu lado. Depois, Deus chama Josué para ser forte e corajoso. Ele sabia que viriam batalhas, mas também sabia que a coragem que Josué precisava não vinha dele, mas vinha da presença do Senhor. Deus também ordena a Josué obediência. Não se desvie da lei para nada. A vida vitoriosa não é construída em cima de atalhos, mas em cima da palavra. E é por isso que a oração precisa andar de mãos dadas com a obediência. E Deus ainda diz assim: medite na minha lei de dia e de noite. Isso significa encher a mente com a palavra, porque o que preenche o coração acaba moldando a nossa oração. Se a sua mente estiver cheia de medo, as suas orações vão ser cheias de medo. Mas se a sua mente está cheia da palavra, as suas orações serão cheias de fé. E por fim, Deus repete: não fique desanimado, nem tenha medo. Não é porque você não vai enfrentar problemas, é porque em cada um dos problemas que tiver que enfrentar, o Senhor promete estar presente. É essa presença que transforma a oração em arma e a sua vida em um testemunho de vitória. Você não precisa de ninguém para garantir a sua conexão com Deus. Amém? Receba isso no seu coração. Essa conexão já foi aberta por Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida na cruz. É por causa do sacrifício do Filho que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai. É por isso que nós podemos falar com Deus, nós podemos nos aproximar dele com confiança. E olha só, irmãos, o que eu estou dizendo pode até soar contraditório. O mais fácil seria eu virar para você e falar assim: venha aqui todos os dias e apenas ouça essa oração que eu faço. Eu faço uma oração forte pela sua vida, porque a minha oração é mais forte do que a sua. Mas não, a verdade é que não existe isso, irmãos. Não existe oração mais forte ou oração mais fraca. Forte não é quem ora. Entenda isso. Forte não é a oração em si. Forte é o Deus que escuta a sua oração. Forte é o Senhor Jesus, que olha para nós e se compadece das nossas fraquezas. Quando eu digo que não existe oração forte, é porque não existe oração perfeita.
O próprio Jesus nos ensinou a orar. Lembra? A oração do Pai Nosso. E ali ele mostrou os fundamentos da oração. Eu quero lembrar junto com você do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esses são os princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Reconhecer quem Deus é, desejar a vontade dele, pedir o pão de cada dia, buscar perdão e perdoar, pedir livramento e proteção. Mas além disso, o Senhor também quer ouvir de você a oração mais sincera e profunda. Ele quer que você abra o coração e fale com as suas próprias palavras. Se você ora o Pai Nosso de uma forma automática, as suas palavras se tornam vãs repetições. Quando você busca uma oração em um canal, quando você escuta uma pregação, quando você vai à igreja, você tem que entender que tudo isso é apenas uma ferramenta para te aproximar de Deus. Assim como esse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas a proximidade, a conexão verdadeira entre você e Deus não é medida por ninguém além de Jesus Cristo. É você e o Pai, por causa do sacrifício do Filho. E é isso que eu quero te incentivar a viver. Uma vida de intimidade diária com Deus. Uma vida de oração sincera. Uma vida de intimidade pessoal e verdadeira com Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém nesse momento, se você quiser interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Quando você coloca o nome de alguém aqui, milhares de pessoas leem esse comentário. E essas pessoas que lerem vão orar por essa pessoa que você colocou o nome aqui. Se existe algum problema na sua vida, alguma tempestade, algum deserto que você esteja passando, escreva aqui a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de cura e de restauração. A oração tem poder, irmãos. A oração feita em nome de Jesus é sim uma oração forte. E declare pela fé: eu creio no nome de Jesus. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estar aqui, ó Deus, junto com os meus irmãos, compartilhando da Tua Palavra, aprendendo mais da Tua Palavra. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir essa mensagem, por cada família representada aqui, por cada coração que se abriu agora diante da Tua presença. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu fraquejei, em que eu não confiei o suficiente no Senhor, em que eu deixei a minha carne falar mais alto. Que o Senhor me lave com o sangue de Jesus e me purifica de todo erro, porque eu sei que somente assim eu posso permanecer diante de Ti. E eu também quero orar, Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora. Perdoa ela também, Pai. Perdoa os pecados dela, limpa esse coração, apaga as marcas, os traumas do passado. Dê a ela a paz
de saber que em Cristo Jesus não há mais condenação. Mostra a ela que o Senhor está pronto para acolher. Não importa o que ela tenha feito, o sangue de Jesus é suficiente para lavar toda a culpa e proporcionar a ela um novo começo. Ó Deus, eu oro para que essa pessoa, esse irmão e essa irmã, entendam que eles não precisam de intermediários, porque o acesso deles ao Pai já foi garantido na cruz por Jesus Cristo. Eu oro para que ela descubra a alegria de se ajoelhar no seu quarto, de abrir o coração, de colocar as palavras, ó Deus, de maneira simples diante do Senhor e experimentar a Tua presença como algo real e transformador. Que essa vida se torne vitoriosa em cada área. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque o Senhor estará presente em cada passo. Assim como o Senhor falou para Josué, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que essa promessa se cumpra na nossa vida, Pai. Que essa pessoa que está me ouvindo seja forte e corajosa, que ela não desanime, que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que caminhe firme nos teus caminhos. Que a tua palavra encha a mente dela todos os dias, de dia e de noite, e que a sua boca declare fé, esperança e vitória. Eu oro, Senhor, por cada batalha que esse irmão ou essa irmã está enfrentando. Se for na saúde, que o Senhor conceda a cura. Se for nos relacionamentos, que haja restauração. Ó Deus, se for em relação aos vícios, que haja libertação. Se essa família tem passado por dificuldades, que o Senhor traga salvação, traga reconciliação e permita que eles superem essa crise. Que o Senhor abra as portas, dê oportunidades, traga provisão, ó Deus. O Senhor sabe quem escreveu aqui nos comentários o nome de um filho, de uma filha, de um parente, de um irmão que está passando por dificuldades. Eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas e mostre que ainda há esperança, porque o Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ó Deus, eu oro por aqueles que se sentem sozinhos, desanimados e sem forças. Coloca sobre eles a tua presença. Renova a coragem, Pai, e lembra-os de que eles não estão caminhando sozinhos. Que essa vida seja marcada não pelo medo, mas pela coragem, pela confiança. Não pelo desânimo, mas pela fé. Não seja uma vida de derrota, mas que tudo que ela está passando seja parte de um testemunho de vitória. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que cada um seja atendido segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu oro crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Mande para as pessoas que precisam escutar isso hoje. E esteja sempre disposto a dedicar tempo ao Senhor, a reservar um momento do seu dia só para Ele. E esse canal existe para isso, para te lembrar todos os dias que Deus tem algo a falar no seu coração. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso é gratuito. E se você quiser receber todos os dias uma palavra de fé e esperança, ative as notificações do YouTube. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas lembra disso, nada substitui o seu relacionamento com o Senhor.
Busque a presença de Deus, não somente aqui, mas de forma íntima e direta, e sempre em nome de Jesus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, se Deus colocar no seu coração essa vontade de expressar a sua gratidão pelo conteúdo que nós produzimos aqui há 10 anos, todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, sua casa, o seu trabalho, a sua saúde. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.